Oi gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel da Starchieri. E uma coisa que não podemos negar é que As Meninas Superpoderosas é um dos desenhos mais fofos e inofensivos da cultura pop. Tipo, na boa, olha pra esse cenário todo coloridinho e charmoso, olha pras pessoas sempre felizes, olha pras meninas tão bonitinhas, parecendo bonequinhas, olha pra lindinha, sempre fofa e sorridente, falando com os animais igual uma princesinha da Disney, olha pra... Meu pai do céu, o que é isso? Pois é, nem tão fofinho assim. Assim como muitos desenhos das décadas anteriores aos anos 2000, Meninas Superpoderosas é repleto de episódios e cenas que, se fosse lançado hoje em dia, não passariam ilesos pela censura, mas nem ferrando, de tão sombrios e perturbadores. Aspecto esse que, por um lado, quebrava o estereótipo de desenho fofinho de menininha, mas que, por outro, conseguiu deixar uns bons traumas em muitas crianças que assistiam o desenho. E nesse vídeo eu trago pra vocês um top 5 de momentos / episódios mais macabros de As Meninas Superpoderosas, partindo do momento menos pesado e chegando até o mais traumatizante possível. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! Pois bem, meus gatinhos, então, o sexto lugar do nosso top 6 se trata do episódio O Polvilão, a primeira metade do EP 3 da primeira temporada. Para começar, é nesse episódio que ocorre a introdução do Ele, também conhecido como o melhor vilão de todos. E nesse EP também é mostrado como ele está sempre vigiando tudo e a todos, principalmente as meninas. E é nesse momento que, após derrotarem mais um monstro e brincarem com ele, devido a um pequeno acidente, a Florzinha e a Docinho começam a brigar, deixando a Lindinha bem chateada, e o Ele percebe isso. E é aí que começa o terror, porque o Ele vê na tristeza da Lindinha a oportunidade perfeita para separar o trio de vez. E para isso, ele aproveita o momento em que ela está sozinha em seu quarto e possui o polvo de pelúcia da Lindinha, e começa a dar umas ideias contraditórias pra garota. E só um adendo, eu admiro com todas as minhas forças a coragem da Lindinha nessa cena, porque tipo, eu acho que se fosse eu no lugar dela, com essa idade, nessa mesma situação e nesse mesmo ambiente, se um bicho de pelúcia meu começasse a falar comigo e ainda com uma voz sedutoramente macabra, bem sinceramente, eu ia ficar com medo. Eu ia ficar bem assustada, capaz até de dar um chutaço no brinquedo, que nem a Anaís. Mas enfim, voltando ao assunto, depois disso, o Ele passa o episódio inteiro manipulando a coitada da Lindinha. E tudo acaba só fazendo a Florzinha e a Docinho brigarem ainda mais. Mas claro, tudo se resolve no final, o Ele se revela, as meninas fazem as pazes, derrotam ele e tudo acaba bem. E tipo, tudo bem que para um adolescente, um adulto, etc., esse episódio pode não ser tão sinistro assim. Para alguns é até meio fraquinho. Mas imagina para uma criança, gente. Imagina uma criança que quer ver o desenho favorito dela, assiste e vê uma coisa dessas. Eu mesma já vi relatos de pessoas que ficaram com medo desse episódio ao ponto de nem quererem brincar com seus próprios bichos de pelúcia por causa do que o Ele fez com o polvo. E eu acho que eu reagiria da mesma forma. O quinto lugar do top 6 do vídeo vai para o episódio Isso Que É Amor, a segunda metade do EP 6 da primeira temporada também. Mais um episódio com o Ele de vilão principal, para vocês verem o quão inofensivo ele é. Nesse EP, o Ele fica com raiva ao ver a quantidade de amor que as meninas recebem da cidade e decide acabar com a festa delas. Então ele resolve dar uma de coração gelado dos ursinhos carinhosos e lança um feitiço sobre a cidade, sugando todo o amor que as pessoas sentem pelas meninas e o transformando em ódio. E obviamente depois disso todo mundo começa a tratar mal as meninas, inclusive os animais e até o próprio narrador do desenho. E as cenas em que isso acontece, por mais que a gente saiba que foi ele que fez isso, não são necessariamente assustadoras, na minha opinião. Algumas são até engraçadas. O pior do EP acontece mais pro final dele, quando as meninas são cercadas por um exército de pessoas enfeitiçadas, com olhos vermelhos demoníacos e falando em uníssono, feitos zumbis hipnotizados. Tá aí uma cena que definitivamente teria me dado uma boa dose de pesadelo se eu tivesse assistido na infância. E ainda de brinde os caras metem uma cena que eu tenho certeza que, se fosse lançado nos dias de hoje, ia levar uma baita de uma chapuletada da censura. Que é quando ele finalmente aparece revelando seu plano e para provocar as meninas, aproveitando que estão
todo sob seu controle, ele vai lá e dá uma bela de uma provadinha no rosto do professor. Mano, como é que a Cartoon deixou isso passar, velho? Tipo, ele passar a garra na bochecha dele, até tudo bem, mas lamber? Cara, se fosse hoje, a Cartoon ia apanhar de tudo que é lado. Enfim, falando em apanhar, as meninas acabam sendo obrigadas a dar uma surra em todo mundo pra quebrar o feitiço e acabam quebrando eles também. E mesmo que tenham durado pouco, as atitudes hostis e agressivas dos cidadãos e entes queridos das meninas contra elas não se tornam menos chocantes e perturbadoras por isso. O quarto lugar da nossa lista do top 6 vai para o episódio Dá um Tempo. Sim, esse é o nome do EP. Dá um tempo. O sexto episódio da quarta temporada. Nele somos apresentados ao cara mais ganancioso de todo o desenho. Sim, é de você mesmo que eu tô falando, Dick Hardley, seu filho de uma Em resumo, nesse episódio, esse Dick Hardley convence as meninas a entregarem um frasco de elemento X pra ele, sem saber que ele queria fabricar milhões de cópias baratas e mal feitas delas e vendê-las ao redor do mundo apenas para benefício próprio, fazendo bem jus a seu nome. Enfim, a parte mais sinistra desse episódio é mais pro final, quando as meninas enfrentam o Dick transformado em um monstro radioativo, porque ele engoliu um frasco inteiro de elemento X, mas ele acaba prendendo elas em uma cúpula de vidro e começa a sugar o elemento X delas, quase matando as três no processo. Além de terem as cenas bem desconfortáveis mostrando as clones mal feitas das meninas, uma mais bizarra que a outra. E se não fosse pelo professor, que com a ajuda das clones que se voltam contra o Dick, resgata as meninas verdadeiras, tudo estaria perdido. Mas a fábrica acaba pegando fogo, o professor escapa dela com as meninas e o Dick acaba indo de arrasta lá mesmo. Além de um episódio que retrata mortes e que tem várias cenas dignas de um bom jumpscare de jogo de terror, demonstra a forma como a ganância pode levar uma pessoa para sua própria ruína. E agora vamos para o pódio do nosso top 6, começando, é claro, pela medalha de bronze. O terceiro lugar do top 6 vai para o episódio Paranoia Poderosa, o EP 12 da quarta temporada também. Nesse episódio, ele invade a mente das meninas enquanto elas dormem justamente para dar pesadelos para elas, baseados nos seus maiores medos. Primeiro na Florzinha, que tem medo de falhar, por isso sonha em ser reprovada em uma prova. Depois na Docinho, que tem medo de aranhas e fica rodeada delas no seu sonho. E por último na Lindinha, que tem medo do escuro e no seu sonho acaba sendo cercada e torturada pelos seus próprios bichos de pelúcia, claramente possuídos pelo próprio ele. E no final elas acabam tendo que enfrentar o coisa ruim em uma forma monstruosa e grotesca, parecida com um escorpião, para acordarem daquele pesadelo coletivo de uma vez. O episódio tem várias cenas bem desconfortáveis e perturbadoras, com direito a cenários bem escuros ou psicodélicos e uma atmosfera macabra, ficando mais tensa a cada segundo. E o medo de cada uma das meninas pode até fazer muitos espectadores se identificarem, o que, é claro, deixa tudo ainda mais sinistro. Eu confesso que eu me identifiquei com as três. Agora vamos para a medalha de prata. O segundo lugar do top 6 do vídeo vai para o episódio Abracadáver. Com o nome desse, vocês já devem imaginar o quão family friendly esse episódio vai ser. A segunda metade do EP 5 da primeira temporada. Nesse episódio, somos apresentados a história do Senhor Ilusão, um antigo mágico de Townsville da época da infância do prefeito. E como, devido a um pequeno equívoco durante um de seus shows, causado por uma garotinha até bem parecida com as meninas superpoderosas, porque o cara foi lá e sumiu com o ursinho de pelúcia dela, o truque foi estragado, ele acaba perdendo o controle e simplesmente vai de arrasta. Super family friendly, eu avisei. Mas o caos de verdade começa quando o prefeito resolve derrubar o prédio onde o mágico fazia seus shows e no meio da demolição ele acaba acertando o túmulo do Senhor Ilusão. E o mesmo ressuscita como Abracadáver e sai para atacar o terror na cidade com seus truques malignos. E é justamente nessa hora que as meninas estão com umas noias com zumbis depois de assistirem um filme de terror sobre. Cadê o professor nessas horas, mano? Quando eu era criança, meus pais nunca me deixavam ver propaganda de filme de terror, então imagine o filme em si. E por causa disso, quando elas dão de cara com o Abracadáver, o que elas fazem? Pedem educadamente pra ele parar de destruir tudo. Mano, eu juro que eu não me lembrava disso, cara. E quando eu fui reassistir o EP pra fazer esse vídeo, quando veio essa cena, eu literalmente soltei um: mano, batam nele de uma vez, meu! A gente não tá em My Little Pony, não me entendo errado. Vocês enfrentam literal coisa ruim e tão com medo de um zumbi Zé Mané aleatório que apareceu do nada? Enfim, qual foi o resultado? O Abracadáver acaba confundindo a Florzinha com aquela menina que estragou o truque de mágica dele no passado, hipnotiza ela da forma menos perturbadora possível, imagina. E quando a Lindinha e a Docinho tentam revidar,
ele prende as duas com outros truques e mata a Florzinha. Só que não. Aparentemente, tudo não passou de um truque de mágica, entre aspas, das meninas. Como elas fizeram isso, eu também não sei. Mas uma coisa que ninguém pode negar é o quanto esse episódio serve de combustível de pesadelo. Além da aparência horrenda e grotesca do Abracadáver, o episódio como um todo tem um ar mórbido e tenebroso, extrapolando bastante os limites de um desenho teoricamente infantil. Com certeza, se o desenho fosse atual, esse episódio seria banido em muitos lugares. E agora, meus gatinhos, antes de vermos para quem irá a medalha de ouro do nosso top 6, eu gostaria de fazer algumas menções honrosas de outros episódios com momentos macabros, ou só meio perturbadores para dizer o mínimo. Sendo eles o colecionador, não esse colecionador, mas sim esse colecionador, cheios de piolho, sacudindo o Twig e irmã distorcida. E pois bem, pessoal, agora sim vamos para o primeiro lugar, a medalha de ouro do top 6 do vídeo, que todos sabem que vai para o episódio Festa de Aniversário. Peguei vocês! Não, sem brincadeira agora, vamos para o primeiro lugar. E, obviamente, pessoal, o prêmio de episódio mais macabro de As Meninas Superpoderosas vai para Demônio da Velocidade, a primeira metade do EP 12 da segunda temporada. Gente, não tem nem o que falar desse EP, né? O nome dele em si já consegue te deixar com o pé atrás, mas de todos, esse detalhe é, de longe, o mais leve. Pra vocês terem uma noção, a narração detalhada do enredo desse EP parece muito a descrição de uma creepypasta, sem brincadeira. O episódio segue as meninas prestes a tirarem umas férias, passando o fim de semana nas Bahamas. Então, após saírem da escola, elas resolvem apostar corrida até em casa. Só que elas acabam voando tão rápido, mas tão rápido, que acabam quebrando a barreira do espaço-tempo. E assim, viajando para 50 anos no futuro. Como é que isso nunca aconteceu com o Sonic? E lá se deparam com um mundo onde elas estavam desaparecidas, com a cidade de Townsville completamente devastada e com um ar pra lá de pesado. E de extra, elas se deparam com versões envelhecidas e carcomidas do professor, da senhorita Bellum, que inclusive está de luto pelo prefeito, e da senhorita Keene, que de todos foi a mais perturbadora na minha opinião. E em seguida é revelado que foi ele quem dominou tudo enquanto elas estavam desaparecidas. E nem mesmo o charminho cômico do vilão conseguiu amenizar a situação. E logo em seguida ele revela sua verdadeira forma, que consegue ser ainda mais amedrontadora que a forma mais comum. E depois disso, as meninas são cercadas pelos moradores da cidade com aparências mórbidas e as culpando constantemente pelo que aconteceu, fazendo as pobrezinhas se consumirem de culpa e agonia, em uma cena que deixa até adultos completamente horrorizados. Mas depois elas acabam voltando pro presente e tudo volta ao normal mais tranquilo e alegre possível, como se nada daquilo que o espectador acabou de presenciar tivesse acontecido. E as meninas, depois de tudo isso, decidem não ir mais para as Bahamas, já que elas precisam ficar para proteger a cidade. Eu não preciso nem falar por que esse EP ganhou o primeiro lugar, né, gente? Assustador, medonho, com um ar tenebroso e com toda certeza, hoje em dia esse episódio seria banido. Talvez até viraria um daqueles famosos episódios perdidos. E sabem qual é a parte mais sombria disso tudo? É que, se você analisar o episódio com mais afinco, ou nem tanto assim, vai dar pra perceber que o ele venceu. Porque o que ele queria? Ele queria fazer as meninas não quererem sair da cidade, porque senão elas iam finalmente ter um momento para relaxarem e reabastecerem as forças. E ele não quer que elas tenham paz, ele quer que elas sofram o desgramado. E é exatamente isso que acontece. Ele deixa esse trauma nelas e na gente também, e elas terminam o episódio com medo de sair da cidade. E o que mais me choca quanto a isso é que o ele deixou elas tão paranoicas que elas nem se tocaram que todo aquele terror poderia ter sido só uma mera ilusão dele, para mexer com a mente delas de novo. Porque senão como é que elas teriam voltado pro presente? E nem que nada do que elas viram teria acontecido se elas tivessem ido tirar as benditas férias. Elas só iam ficar fora por 2 dias. Não ia dar tempo de acontecer aquilo tudo. E é num momento como esse que, por mais que ele seja o meu vilão favorito, não tem como não sentir raiva dele pra mim. Tipo, na boa, deixa as minhas meninas descansarem um pouco, poxa! E é com essa resenha super tranquila que damos por encerradas nossas atividades.
E bom, meus gatinhos, então esse foi o nosso top 6 de momentos/episódios mais macabros de As Meninas Superpoderosas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um pouco fora da caixinha, falando dos padrões do meu canal. E me digam vocês, quais desses momentos e episódios vocês acharam mais macabros? E vocês conhecem algum outro momento ou episódio perturbador ou macabro desse desenho, na opinião de vocês? Deixem nos comentários pra eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações, assim vocês não perderem nenhum vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveita também para me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos, eu ficando por aqui, até breve, um grande abraço e tchau, tchau!